Amigos, as redes sociais, a internet, né, que se traduz por todas, ela tem uns benefícios ruins e malignos. Por outro lado, também tem uns benefícios bons, quando você a utiliza para saber dos acontecimentos mundiais, o que está acontecendo ao redor do mundo. A Bíblia diz que este mundo está entregue a Satanás. Satanás era um anjo de Deus, chamado Lúcifer, portador da luz. Estava abaixo de Jesus Cristo, era ele quem levava a mensagem de Deus aos demais anjos. Um dia Lúcifer se rebelou contra Deus e foi lançado à terra. E este mundo, hoje, pertence a Satanás. A razão pela qual o mundo vive numa situação caótica. Mas tudo acontece pela vontade de Deus. Mas como assim? O mundo está entregue nas mãos de Satanás, mas tudo acontece pela vontade de Deus. Se Deus é um Deus de amor, por que todas as coisas acontecem de tão ruim? Simples. Pela atitude de cada um. A Bíblia diz que você colhe aquilo que você planta. Eu já tinha ouvido isso várias vezes. Você colhe o que você planta. E eu achava que era um mero ditado. Mas não. Isso é bíblico. Cada um colhe o que planta. Se você faz o bem, nessa terra você colhe o bem. Se você faz o mal, nesta terra você colhe o mal. Por que tantas doenças? Por que tanto sofrimento? Por que o sol queima os homens? Por que o calor? Por que a infelicidade para muitos? Por que muitos são felizes? Uns têm tantos e outros têm menos. Por que os ricos são cada vez mais ricos, não têm necessidade? Por que o pobre, cada vez mais pobre e passam por necessidades? Só tem duas questões para se resolver aí. Amigos, ou você está com Deus, ou você está sem Deus. A Bíblia é clara em dizer que só há dois caminhos, o estreito e o largo. O estreito se resume quando você deixa de lado todas as suas vontades e passa a fazer a vontade de Deus. O largo se resume no mundo, todo esse sistema em que nós vivemos hoje. Quando você, por exemplo, deixa de viver no mundão e passa a viver no caminho estreito, você tem que entender que a partir daí você não anda mais conforme a sua vontade, mas conforme a vontade de Deus. Você não pode fazer tudo o que quer. Aquilo que não pertence a Deus, você não pode estar participando disso. O próprio Senhor diz em sua palavra que aquele que se constitui amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Essa passagem é bem clara. Você tem que abandonar as suas vontades e os seus prazeres terrenos. O mundo em que a gente vive te oferece tudo do bom e do melhor, entre aspas. Porque parece ser tudo do bom e do melhor. Quando que na verdade, de bom, não tem nada. E o melhor ainda está por vir, que é no futuro, depois da volta de Jesus, em que cada um de nós vai receber o galardão e a recompensa. A vida eterna. Porque a Bíblia diz que nós viveremos uma vida eterna. Irmãos, isso é nunca morrer. Quando você... Vou falar um pouquinho aqui de aceitar Jesus, por exemplo. Irmãos, o que é aceitar Jesus Cristo? Aceitar Jesus Cristo, quando você diz, por exemplo, eu aceito Jesus como meu Senhor e meu Salvador, isso significa, irmão, que você não pode mais andar conforme a sua vontade. Quando eu ia às igrejas, por exemplo, uma igreja X aí, e o pastor perguntava, alguém quer aceitar Jesus? Eu ficava com aquela vontade, ao mesmo tempo eu não me sentia apto a aceitar Jesus, por
ter pecado demais, me achar tão grande pecador. E na verdade todos nós somos pecadores. Ninguém é santo. Se fôssemos santos, estaríamos no céu. E eu olhava muita gente levantando a mão, aceitando Jesus como Senhor e Salvador, aceitando Jesus Cristo na igreja. Mas bastava ter um evento no meio da rua e eu ia àquele evento, eu me deparava com aquela pessoa que tinha aceitado Jesus há 2, 3 dias atrás. Então, irmãos, para que você entenda, aceitar Jesus, quando você aceita Jesus Cristo, você diz para você mesmo que você está aceitando como o seu Senhor. E como o seu Senhor, você se torna servo daquele Senhor e escravo. Você não é mais dono de sua própria vida. Você tem que procurar andar conforme a vontade de Deus. E porque nós somos pecadores e estamos em constantes pecados, por essa razão é que temos que estar em oração a todo instante. Porque a gente vai dormir salvo, pode acordar perdido. Ou pode dormir perdido e acordar salvo. Depende do momento em que você se encontra com Deus. E isso tem que ser a todo instante. Então, quando você aceita Jesus, você não pode mais fazer as suas vontades, sim a vontade de Deus. Eis aí a questão da porta larga e a porta estreita. Porque Deus diz em sua palavra: entrai pela porta estreita, porque largo é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Deus diz que a gente deve vigiar, porque a gente não sabe o dia da sua volta. Irmãos, agora eu estou vivo. Se eu não estiver levando minha vida em oração a Deus, conduzindo minha vida a Deus, eu não sei se amanhã ou daqui a pouco eu posso falecer. Então, se eu não sei, eu tenho que procurar viver essa vida de oração, buscando a Deus agora, nesse exato momento. Quando o Senhor diz vigiai, irmãos, vejam, se tiver um evento hoje no meio da rua, que é mundano, isso é coisa mundana. Se eu estiver participando disso, eu não estou vigiando. Se Jesus Cristo volta numa hora dessa, como que eu vou estar? Dançando, talvez bêbado, enchendo a cara, se prostituindo. E aí, irmãos? Será que nesse momento Jesus me leva ou me deixa? Então, a gente tem que abandonar as coisas mundanas, os prazeres mundanos. A gente tem que se afastar de tudo que se diz fácil e bom neste mundo. Irmãos, a vida não é fácil. A vida não será fácil. Conforme o tempo passa, pior fica e pior vai ficar. Há de chegar dias, irmãos, em que muitos passarão fome e sede, necessidade. Vai chegar um dia, diz as Escrituras, em que muitos dos homens, muitos povos, buscarão a morte, porque não aguentam sofrer. Mas a palavra diz que quando eles buscarem a morte fugirá deles. Isso significa grande sofrimento. Isso está profetizado nas Escrituras. Aqueles que creem em Deus sabem que isso vai acontecer, porque sabem que Deus só tem uma palavra. Deus perdoa, mas Deus castiga. Ele é justo. Eu tenho em mente, irmão, que todo mundo que peca contra Deus é castigado. Eu tenho em mente que todos são castigados. Todos serão. Ainda que você viva eternamente, você não vai deixar de ser castigado. Porque Deus é justo. Mas nós temos que clamar a Deus por misericórdia. Nós todos. Se você está ouvindo, está vendo agora esse vídeo,
se você participa de uma denominação, se você participa de alguma religião, bote na sua cabeça uma coisa: Deus é um só, é único. E quando você vai orar a Deus, tem que ser em espírito, em espírito. Se é em espírito, irmãos, eu chego em minha casa, eu abro a porta do meu quarto, entro, fecho a porta, não estou eu e mais ninguém. Não é diante de imagens, não é diante de nada. Eu fecho meus olhos, eu oro a Deus que está ali, perto de mim, me ouvindo. Ele está no meu coração. O Espírito Santo repousa no meu corpo, porque a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. E é por essa razão que nós temos que estar constantemente orando a Deus. Não se deixe levar por ganâncias, riquezas, inveja, brigas. Se alguém te xinga, não devolva a ele xingamentos. Pelo contrário, entregue na mão de Deus, que é Ele quem resolve. Se alguém te disser um palavrão, não retribua com outro palavrão, porque a Bíblia diz que todos um dia vão pagar por cada palavra que sai da sua boca. Hoje, irmãos, a gente tem que viver uma vida diferente daquelas pessoas que não conhecem a Deus. Porque tem muitas pessoas que não conhecem Deus. Falam em Deus, mas não conhecem Deus. Porque se conhecessem Deus, procuraria viver da forma que Deus ordena. Irmãos, o diabo, ele usa de todos os meios para te afastar de Deus. Ele usa de várias e várias coisas para que você fique ligado naquilo, de pensamento voltado para aquilo, e se esqueça de Deus. Vários exemplos a gente pode tirar, por exemplo, irmãos. Não há nenhuma passagem na Bíblia onde diz que Jesus Cristo fumava, ou que fez o cigarro, inventou o cigarro, ou que um dos seus discípulos fumassem ou bebessem. Quando a Bíblia se trata de comida e de bebida, não é de bebida alcoólica não. E não é dessas coisas repugnantes não, que o ser humano usa, que nós já usamos, mas que nós devemos deixar de lado por amor a Deus. Eu já tenho ouvido de muitas pessoas, por exemplo, dizer que já tentou deixar o vício e não consegue. Não consegue porque não quis. Um fumante, por exemplo, irmãos, quando ele sente vontade de fumar, a primeira coisa que ele faz é ir buscar o cigarro. Se ele sentir vontade de fumar e ele for deixando aquilo de lado, eu não vou fumar, eu não quero, ele vai deixar. Mas assim que sente uma vontade, a primeira coisa que ele faz é ir atrás. Como é que ele vai deixar? Na verdade, ele não tem vontade de deixar, que ele está só no querer dele. Mas a iniciativa ele não tomou. Amigos, o mundo está entregue na mão do inimigo. Todas as diversões que você encontra neste mundo é do inimigo. Porque a Bíblia diz que quando você crê em Deus e você passa a buscar Deus e viver conforme Deus quer, procurando se santificar, a sua vida não é vida de prosperidade como muitos pregam não, riquezas, cura, essas coisas não, irmão, não é assim não. A Bíblia diz que Deus, Ele testa os seus. Então se você de repente está passando por um sofrimento, não perca a fé não. Lembre-se, isso é a aprovação de Deus na tua vida. Porque tu só vai receber a tua recompensa, o teu galardão, a tua coroa. Diz a Bíblia, naquele dia. E como eu citei atrás, que tem rico que quanto mais tem, mais consegue. Irmãos, a Bíblia é muito clara em dizer para as pessoas desse tipo, que têm riquezas que são grosseiras, que não ajudam ninguém,
que são gananciosas. A Bíblia diz o seguinte: vai, vive a tua vida, come e bebe com as pessoas que tu amam, se diverte, faz o que tu tem vontade, porque tu só tem esta vida e não terás outra. Ou seja, irmãos, tem que aproveitar mesmo. Mas você que passa necessidade, já passou por fome ou sede, que hoje sofre, lembre-se, Deus está contigo e Ele não te abandona. Tenha fé. No fim do sofrimento vem a alegria. E quando a alegria é dada por Deus, irmãos, depois que ela é dada, ninguém mais a tira. Então, procure viver uma vida plena. Se afaste do que é mundano. Aceite Jesus Cristo como Senhor e Salvador se você ainda não tiver feito isto. E como eu já disse, não é só dizer, tem que fazer. Confesse a Deus os seus pecados, conte a Deus dos seus pecados, creia em Deus, aceite Jesus e procure fazer a vontade do Senhor. Se você não sabe qual é a vontade de Deus, leia no Êxodo, capítulo 20, a partir do versículo 3. Se você começar a ler ali, dali você terá noção da vontade de Deus. Porque quando você lê, eu tenho certeza, se você pegar a Bíblia Sagrada, você que não leu ainda, se você pegar a Bíblia Sagrada, ler Êxodo 20, a partir do capítulo 3, quando você chegar no último mandamento de Deus, eu tenho certeza que a sua vontade é de ler mais e mais e mais e mais. E assim você terá a vontade de conhecer a Deus. E quando você tiver vontade de conhecer a Deus, que seu coração clamar pelaquilo, Deus virá. E é nesse momento em que você terá o Espírito Santo, será batizado com o Espírito Santo, porque é quando você busca Deus que Deus te acha. Entende? O que quer dizer essa passagem? Quando você busca Deus, Deus te acha? Bom, para que muitos não digam alguma coisa, Deus já te achou desde o ventre da tua mãe, antes que tu nascesse. Mas entenda, quando eu começo a buscar a Deus, irmãos, quando eu começo a buscar a Deus, aí é diferente a situação. Porque a vontade de conhecer a Deus tem que partir de mim. O Senhor conduz minha vida todos os dias, a minha e a sua. Mas você vive de forma da maneira que você quer, como você bem entende. Mas quando você o busca, aí que ele vem ao teu encontro, aí é diferente. Ele te ensina a andar. E os caminhos deles, irmãos, não são tortuosos não, são retos e planos. Você não tropeça, você não cai, se assim você andar nos preceitos de Deus. Ok, irmãos? Uma dica aí para vocês aí, para que a gente busque o Senhor, porque o mundo está caótico. Vai acontecer muitas coisas horríveis daqui para frente. E só há um caminho para se salvar dessas coisas. E esse caminho é Jesus Cristo, o único que conduz a cada um de nós a Deus e ao reino dos céus. Até o próximo vídeo. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.